você acredita que cada ser humano carrega uma mensagem? Claro. Cada ser humano carrega uma mensagem. E detalhe, quando eu respeito o que você carrega, você também vai respeitar o que eu estou carregando. Porque a mensagem que Deus te deu para carregar não é para te dividir, é para te completar. Então, todas as vezes que você transmite essa mensagem, é um nível de vida que você libera. Quando você fala, você atrai. Quando você vive, você atrai mais ainda. Então, essa mensagem que você carrega, ela é tão poderosa que ela é capaz de mudar as pessoas sem você tocá-las. Só através da mensagem. A mensagem é um nível de direcionamento. São placas, né? Você nunca vê... A placa nunca é maior do que o caminho. Mas são através das placas que as pessoas conseguem chegar no destino. Muito bom. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não nos diz para nós sermos o caminho, mas ele pode nos usar como placas. Placas de sinalizações. E essas placas têm palavras. São mensagens que nós carregamos. Muito bom. Quando nós direcionamos as pessoas, a gente fica tranquilo, porque a mensagem que a gente entrega às pessoas é só para direcioná-las. Por que o ser humano odeia passar por dor, por dificuldade, por tribulação, se esse é o caminho da maturidade e da integridade? Então, na verdade, as pessoas temem a aprovação porque, assim, eles nunca sabem o que vai acontecer no final, né? Embora Deus, que permite a aprovação, já sabe. Só que, você já percebeu que nenhum processo é eterno? Ele pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 10 meses, pode durar 2 anos, 3 anos, mas não é eterno. E outra, quando Deus quer atrair a sua fé, ele usa um processo. Mas quando ele quer atrair você, ele usa a dor. A dor te atrai para Deus. Porque tem dores que só Deus pode resolver. Verdade. Por exemplo, as pessoas querem ser vencedor, mas eles não querem aprender a vencedores. Você só se torna um vencedor quando você aprende a vencer dores. Não existe crescimento sem dores. Se você está sentindo dor, é sinal que você está vivo. Se você está sentindo dor, é sinal que você está desenvolvendo. Uma mulher, quando ela vai dar à luz, ela precisa sentir as dores. Porque a dor é um maior sinal que você está vivo. E que o que você está gerando não morreu. Então, o processo você não entende quando entra. Você só entende quando sai. Quando Deus quer moldar você, ele não vai usar o sucesso, ele vai usar a aprovação. A aprovação é o meio que Deus utiliza para forjar o seu caráter. Engraçado, quando você nasce, você não ganha digital do pé, mas quando você cresce, você ganha digital da mão. Por que quando você nasce é digital do pé? Porque vai falar da trilha que você vai ter que percorrer. Mas quando você cresce, vai falar dos seus feitos. Você estava falando de maturidade. Qual o grave problema? É que tem muita gente que cresceu, mas ainda não amadureceu. Muita gente. Então a gente acha que maturidade é ter cabeça branca, maturidade é ter mente plena. O maior trabalho de uma liderança é lidar com crianças adultas. Isso é muito difícil. Crianças adultas dá mais trabalho que menino. Tem 40 anos, mas mentalidade de 15. Muita gente Por assim. isso que lá no Éden, Deus não colocou um casal de meninos, colocou um homem e uma mulher. Se você pegar um casal de crianças e colocar num jardim de manhã, quando você chegar lá atrás vai estar tudo quebrado. Porque menino quebra galho. Deus não te chamou para quebrar galho. Deus te chamou para você ser um ramo frutífero. Quem quebra galho não produz. Por que as pessoas não ampliam a visão delas? Qual é a dificuldade delas de ampliar a visão? Então, o maior inimigo da visão é a vista, né? Peguei. Quem tem a vista fala do que vê e quem tem a visão fala do que crê. A visão é a oportunidade que Deus está te dando de enxergar o amanhã estando no presente. Quando eu cheguei aqui, eu vi a estrutura do lugar e o que eu aprendi? Antes de Deus ampliar o lugar, ele amplia a sua visão. Muito bem. Você um lugar como esse é impossível sem visão. É isso aí. Você viu primeiro para depois esticar o lugar. Então, qual o problema? É que as pessoas ainda estão viciadas no óculos. E Deus não quer te dar um novo óculos. Ele quer te dar uma nova visão. A visão é tão profunda que Deus não colocou nossos olhos na nuca, né? Colocou no rosto. Porque a visão não tem a ver com o passado. A visão tem a ver com o futuro. A visão tem a ver com o amanhã. Você já percebeu que uma flecha não pode ser liberada sem primeiro a visão ser conectada? É a visão que conecta ao destino e depois o arqueiro libera a flecha. É isso aí. A flecha não tem direção própria. A flecha está ligada, não é a mão do arqueiro, é a visão dele. Engraçado que a flecha é colocada na aljava que começa com a letra A.
Isso. Depois ela vai para a mão do arqueiro, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o alvo, que também começa com a letra A. Só que antes dela ir para frente, o arqueiro puxa ela para trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Primeiro ele te puxa para ele, depois ele te libera para as nações, para o seu destino. E outro mais, quando ele te puxa, quando ele te estica, quando ele te exige, as pessoas que estão em sua volta não entendem. Ah, Bruninho, eu não entendi, ué. Agora que eu pensei que você ia voar, você está retrocedendo? Só que o que para muita gente é retrocesso, para Deus é impulso. Meu Deus. Ele só está te impulsionando, porque na hora que ele te soltar, irmão, a única coisa que vai te parar é o destino. Nem o vento, nem as palavras, nem o medo, nada. Quando Davi encontra Golias, ele não tem medo, né? Por que Davi não tem medo de Golias? Primeiro, porque a visão dele. Segundo, que todo mundo enxergava o Golias como gigante, mas o Davi enxergou o Golias como uma oportunidade. Talvez o que você está enfrentando não é um problema, é uma oportunidade. Ah, terminou o namoro, talvez uma oportunidade para você recomeçar. Mandou você embora daquela empresa, se você não sair de lá, talvez você não cresceria, né? Foi necessário você ser expulso. Quais são os motivos que você recebe mais? Assim, o que você acha que está mais afligindo o ser humano hoje em dia? Acho que são 3 coisas assim. A primeira é a mentalidade. Mentalidade. A galera, tipo assim, como eu tenho que mudar minha mente, como eu preciso pensar diferente, como eu quero viver como vocês, assim, mas como fazer? Como o pontapé inicial? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? E eu sempre dou o exemplo do Egito. Você sabe que Deus usou as 10 pragas para tirar o povo do Egito. Claro. E depois usou os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Só que as 10 pragas não são apenas 10 pragas. Quando uma mulher vai dar à luz, o corpo dela precisa ter no mínimo 10 centímetros de dilatação. Quando ela chega nos 10 centímetros de dilatação, o corpo está dizendo, está liberado para a criança nascer. Então aquelas pragas também podem representar cada dilatação. Porque Israel estava sendo gerado, estava sendo formado um país ali. Só que a maior tragédia não foi o povo sair do Egito. Foi o Egito que não saiu deles. Porque eles estão do lado de fora, mas com a mente do lado de dentro. Tanto que eles estão comendo do maná, mas desejando o pepino que eles comiam lá atrás. E aí é engraçado que quando você perde a visão do maná, você começa a saborear na sua mente as coisas que você já viveu lá atrás. E aí você não pode permitir que o gosto do pepino do passado, ou da cebola, ou do melão, roube a graça de desfrutar do maná do presente. Quando Deus fala um não pra gente, não é para nos proibir, é para nos proteger. É para que a gente fale assim, caramba, realmente, eu tô agora me sinto protegido. Cara, isso é tão forte que quando Noé entrou dentro da arca, Deus não abriu a porta. Deus foi lá e fechou a porta. Por que Deus fecha a porta? Porque se a porta da arca tivesse aberta, ia entrar água e todo mundo ia morrer afogado. Ou seja, Deus pode estar fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Eu não tenho que reclamar pelas portas que Deus está fechando. Eu só tenho que agradecer pelos livramentos que Deus está me dando. Talvez aquela porta que eu tanto sonharia não foi uma porta, foi um livramento. Deus pode estar fechando uma porta por proteção. Ele sabe tudo. Ele te conhece, até porque ele é chamado de a porta, né?